Boa noite, queridos irmãos, a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje. Boa noite, minha irmã Marta. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Saudade. Vamos aguardar alguns irmãos chegarem, então. Enquanto isso, vamos nos colocando na presença de Deus. Martinha, você que está aí, por gentileza, minha irmã amada, você possa rezar por mim aí, interceder por mim? Por favor, viu? Boa noite, Neuza. Saudades também, Marta. Boa noite, Neuza. Boa noite, tia Ana. Sejam bem-vindas. Boa noite, minha irmã Lenira. Minha amada. Deus te abençoe. Saudades também de você. Vamos aguardar só mais um minutinho para a gente começar a nossa oração, a nossa partilha da palavra. Vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar hoje, né? Nessa noite de quarta-feira. Em qual área da nossa vida o Senhor quer nos instruir, nos formar. Você já pode pegar a sua Sagrada Escritura. Você pode abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 16 a 22. O Evangelho que nós meditamos na segunda-feira, né? Do jovem rico. Minha irmã Maria Alice, Deus te abençoe. Saudade de você. Minha irmã Rosângela, seja bem-vinda, uma boa noite. Beijo para Alice, para o Miguel também. Maria Alice, parabéns por mais um netinho. Deus abençoe a vida da sua filha e do Gustavo também. Edmilson, seja bem-vindo, boa noite. Então vamos juntos iniciar essa partilha da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês conseguem me ouvir bem? O som está muito alto? A gente pode orar com essa música e depois eu desligo o som para poder falar, pode ser? Então vamos juntos. Vamos pedir a Deus que nessa noite, na verdade não vamos pedir, mas vamos dizer a Ele que nessa noite, eu e vocês que estão aí, todos aqueles que irão ouvir, né? Nós nos abrimos ao querer de Deus nessa noite. Nós nos abrimos à vontade de Deus nessa noite. Nós nos rendemos à voz de Deus nessa noite, que irá falar conosco através da sua palavra. Nós queremos nos submeter nessa noite à palavra de Deus, ao ensinamento, à formação que Ele deseja fazer para mim e para você. Nós queremos nessa noite, sim, Senhor, conhecer os Teus planos para a nossa vida. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que os nossos passos sem a Tua presença, Senhor, não vai muito longe, Jesus. São passos fracos, Senhor. São passos inconstantes, Senhor. E nessa noite nós queremos pedir o Teu socorro. Nessa noite nós queremos voltar o nosso olhar para o céu. Nós queremos voltar o nosso olhar para Ti e Te pedir que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Porque sem Ti, Senhor, nada podemos. Sem Ti nada podemos ser e nem fazer. Por isso envia, Senhor Jesus, o Teu Santo Espírito sobre mim, sobre a vida de todos os meus irmãos, para que nessa noite, Senhor, o Teu querer, que será manifestado através da Tua palavra, possa ser também o nosso querer, né? Que os nossos sonhos, Senhor, sejam os Teus sonhos, que possamos sonhar aquilo que Você sonhou para nós. Que a nossa vontade e a Sua vontade, Senhor, possa se encontrar e ser uma vontade só. Nós nos rendemos à Tua voz, nós nos submetemos à Tua palavra e ao Teu querer. E Te pedimos, vem Espírito Santo de Deus e forma-nos, Entregamos esses minutos que passaremos aqui nessa live, Senhor, a Ti. Esses minutos que nós passaremos aqui junto com os irmãos.
Serão minutos teus, Senhor, por isso pode vir até nós, pode vir com o teu Espírito Santo nos tocar, porque nós acreditamos, Senhor, que a tua unção e a tua graça chega até nós através desse meio de comunicação. E já te louvamos, já te bendizemos e já te adoramos por todos os benefícios, Senhor, por toda a graça, por todo o bem que irá fazer em nossas vidas. Bendito seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está chegando agora, boa noite, minha irmã Ângela. Boa noite, minha irmã. Minha comadre Rafaela, sejam bem-vindas. Vamos então abrir nossa palavra. Deixa eu só olhar aqui o relógio. É isso mesmo, tá certinho. Só para eu não me perder na hora aqui, né? Vamos juntos então partilhar a palavra de Deus que está lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo de 16 a 22. Nós meditamos esse evangelho aí essa semana. É um evangelho muito conhecido, né? Que o Senhor nos fala sempre através dessa palavra, que é do jovem rico. Então quem puder aí, meus irmãos, coloquem aí para mim a palavra, por gentileza. Mateus 19, versículo 16 a 22. Ok? Tá muito alto? O barulho do ventilador tá atrapalhando aqui a vocês? Se tiver tudo ok, só bota um ok aí pra mim, tá bom? Vamos juntos então para a leitura da palavra de Deus. O jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observe os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Desde a minha infância, que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dai-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero louvar o Senhor por essa palavra de Deus. Na verdade, eu tinha orado com outra palavra, né? Tinha pensado em outra palavra. E na segunda-feira, enquanto eu meditava essa palavra, se não me engano é segunda, que eu confesso que eu me perco um pouco nos dias. E eu fiquei assim muito... A palavra de Deus, por mais que a gente já conheça, já temos ouvido algumas vezes, escutado algumas vezes, já tenhamos ouvido ou escutado algumas vezes, ela é sempre uma palavra nova, né? Ela sempre traz algo novo para a nossa vida. E já hoje, o Senhor trazia ao meu coração assim essa diferença, né? Porque há uma diferença de ser bom, né, para entrar na vida eterna. E depois Jesus fala do ser perfeito, né, que é aquilo que se aproxima mais em ser santo. Existe essa diferença, né? Os bons entrarão no reino dos céus, é óbvio. Quem não mata, quem não rouba, né? Quem vive tudo isso que Jesus falou. Jesus disse aqui, olha, mas por que você quer saber disso? Só Deus é bom, mas se queres saber o que é bom, então você não mata, você não comete adultério, você não furta, você não vai dizer falso testemunho, vai honrar seu pai, sua mãe, vai amar seu próximo como a ti mesmo. Perceba, o reino dos céus é também para esse jovem que vive isso tudo.
Mas nesse diálogo, Jesus pedia ao jovem algo a mais. É isso que eu tenho falado aqui há algum tempo, né? Quando a gente resolve viver e buscar uma vida nas virtudes, nós estamos buscando esse algo a mais, né? Nós estamos buscando essa perfeição que o Senhor nos convida. Não é apenas entrar na vida eterna, não quero diminuir, porque eu vivo para isso. Todos os meus atos são pensados para que eu entre na vida eterna, né? E quando eu cometo algum ato que não me leva para a eternidade, eu logo começo a colocar, né, a minha contrição para que eu possa pedir perdão a Deus numa confissão. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? O que eu quero dizer é que Jesus espera mais de mim e de você. Ele sabe exatamente das nossas fraquezas, das nossas quedas, ele sabe das nossas lutas, ele sabe aonde a gente vai errar. Mas ele espera algo mais de nós, porque ele sabe que com a sua graça, com a graça dele, nós somos capazes de dar mais, e dar mais a ele e dar mais aos outros também. Porque se nós damos mais de nós a Deus, consequentemente nós estamos dando mais de nós ao outro. Quando nós nos alimentamos mais de Deus, consequentemente nós alimentamos mais os outros, não por graça nossa, humana, mas por graça de Deus, que se faz presente em nós. Então, quando a gente propõe aqui, a comunidade propõe, eu venho aqui toda quarta-feira, né? Nem sei nem quando a gente vai acabar essas formações sobre virtude, né? Quando a gente propõe uma vida virtuosa, a gente está propondo um algo a mais, né? Eu não estou falando para aquelas pessoas que querem viver o catolicismo ou uma vida de, desculpe o termo, de salário mínimo. Eu estou falando para aquelas pessoas que desejam avançar um pouco mais na santidade, para aquelas pessoas que desejam subir mais alguns degraus. E é nisso que Jesus fala nesse evangelho. Quando ele propõe o jovem, então Jesus disse: se queres ser perfeito, já que você já faz tudo isso de bom, então eu vou te pedir um algo a mais, né? Já que você já faz tudo isso, que você já é bondoso, então eu vou te pedir algo que de fato está ali prendendo o teu coração, né? Algo que talvez lá na frente vai te prender e evitar com que você chegue, por exemplo, à vida eterna. Vai, vende tudo, dá para os pobres e vem e me segue. Jesus pedia àquele jovem uma vida de intimidade. Jesus estava pedindo àquele jovem uma vida de proximidade, que não fosse apenas baseada nas leis, nas regras, no mandamento. Jesus pedia àquele jovem, aquele coração que está ali lado a lado com Jesus, no cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, né? Mas que está ali com Jesus. Só que aquele jovem não foi capaz, não nesse momento, de dar uma resposta de entrega verdadeira para Jesus, né? Porque o que prendia aquele jovem eram os bens terrenos. O tesouro daquele jovem estava aqui na terra e não estava na eternidade. O coração daquele jovem não estava na eternidade, estava ainda na terra. Ou seja, ele estava até sendo uma pessoa boa, mas ele não estava dando voos mais altos no sentido de santidade, de intimidade com Deus, porque o que o prendia era algo terreno. E quando a gente propõe aqui as quartas-feiras, debruçar, né? Porque é uma partilha, debruçar na palavra de Deus e debruçar no crescimento de uma busca, né? Crescente de uma vida virtuosa. Nós estamos, na verdade, galgando um caminho de deixar aquilo que nos prende, que nos é da terra, para de fato abraçar aquilo que é do céu. Nós estamos, quando a gente começa a avançar numa vida virtuosa, na verdade nós estamos abrindo mão de valores materiais e terrenos e abraçando valores que verdadeiramente nos acrescentarão e que nos levarão para a vida eterna. E que nos é possível, buscando essas virtudes, essas vivências, desfrutar dessa eternidade aqui na terra com os seus, amando a Deus, servindo a Deus e amando o outro e servindo também ao outro. Então, nessa noite, o que o Senhor quer dizer para nós, né? O Senhor quer dizer para nós que buscar uma vida
de virtudes, e aí cada dia eu trago aqui uma forma diferente de a gente buscar uma virtude diferente, é na verdade desamarrar alguns laços que ainda está em nós e que ainda está nos prendendo aqui na terra. Sabe aqueles balões, né? Que eles ficam presos assim na terra e aí vai soltando assim aquelas cordas, né? Para depois ele voar. Isso, o balão tá lindo, belo, tá exuberante. Mas se essas cordinhas não vai ajudar aquele balão a alçar, né? O voo. É necessário então tirar essas cordinhas. Quando nós começamos a nos aprofundar e exercitar uma vida virtuosa, a gente está começando a desamarrar essas cordinhas, né? Essas cordinhas que às vezes o nozinho está tão fraco, mas de tanto você repuxar, vai apertando cada vez mais. É isso. E essa palavra de hoje vem trazer para nós que Jesus, Deus, quer isso de nós. Ele sabe das nossas limitações, mas Ele quer nos avançarmos para as águas mais profundas, né? Então eu costumo dizer que a graça não sobrepõe a natureza, né? A graça vem de a graça de Deus, junto com a atitude humana, junto com o esforço humano, nos faça crescer em santidade, né? Nós falamos das virtudes teologais, que são virtudes dadas por Deus, mas nós falamos também das virtudes cardeais e agora nas virtudes humanas, que na verdade são virtudes que nós devemos buscar, que exige de nós o desapego de bens e de valores que nos prendem aqui na terra, para abraçar, né, esses valores que verdadeiramente nos levarão para o céu. Que possamos então pedir a Deus essa graça, pedir a Deus a graça de nos dar a coragem de desamarrar, né, essas cordinhas que nos deixam apegados aqui na terra, para que possamos voar um pouquinho mais. E para ajudar a gente a voar um pouquinho mais nessa noite, eu trago para vocês uma outra virtude, né? Uma outra virtude humana, que é a virtude da ordem. Aqui eu não estou falando da ordem sacramento, né? O Padre Hélio está aí presente, meu irmão querido e amado, a sua bênção, Padre. Não estou falando do sacramento, né? Da ordem do sacerdócio. Eu venho falar da virtude da ordem, né? Que é muito mais que deixar as gavetas arrumadas, que é muito mais de deixar as coisas no seu devido lugar, né? É para além disso. E aí eu vou pegar então o Catecismo da Igreja Católica, onde ele cita isso, né? No número 1806, ele cita isso para lembrar a cada um de nós que, nós já falamos isso nas outras lives, aí eu volto a repetir para a gente relembrar mesmo, né? Até para aqueles que estão chegando pela primeira vez, né? As virtudes cardeais, lembram sempre, né, dos pontos cardeais, elas são virtudes norteadoras, orientadoras, né? São as 4, temperança, justiça, prudência e fortaleza. E nessa noite, quando a gente falar da virtude da ordem, a gente está falando, na verdade, de uma virtude humana que é gerada da virtude da prudência, que é uma virtude cardeal. Nós vimos que as virtudes cardeais, que são virtudes que precisam ser buscadas por nós, então exigem o nosso esforço, elas são virtudes que vão dar origem a outras virtudes, né? Que vão ramificar em outras virtudes. Na semana passada, nós falamos sobre a constância e sobre a perseverança, que são guias, são virtudes que são ramificações da virtude da fortaleza. E hoje nós vamos falar sobre a ordem, que na verdade é uma ramificação, é um traço, é uma guia da virtude da prudência. E diz assim então o Catecismo da Igreja Católica, número 1806. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. O homem sagaz discerne seus passos. Sede prudentes e sóbrios para vos entregardes às orações. A prudência é a regra certa da ação, escreve São Tomás de Aquino,
citando Aristóteles. Não se confunde com a timidez ou o medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada de colcheiro, isto é, uma portadora de outras virtudes, inclusive a virtude da ordem, porque conduz outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência, preste atenção agora, que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta segundo esse juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Vou voltar um pouquinho lá. O homem prudente, ou seja, o homem que busca a virtude da prudência, decide, é uma decisão, é uma vontade posta em ação e ordena a sua conduta. E o que é a ordem então, né? A ordem vem do latim ordo, que quer dizer uma organização baseada em critérios. Seria uma arrumação, é um arranjo, né? E essa virtude da ordem, dentro da visão cristã, é a maneira de praticar melhor o amor. Como assim, Monique? É isso mesmo. A ordem é uma forma, é uma via de melhorar, de intensificar, de aprimorar a nossa vivência do amor. Então, o que é a ordem? Diz assim lá naquele livro que eu sempre cito aqui, é base dessas formações, A Conquista das Virtudes, de Padre Francisco Faust. Diz o seguinte: a virtude da ordem consiste precisamente em decidir-se livremente a pôr a vida em ordem e empregar os meios adequados para tanto. A virtude da ordem é uma virtude que apresenta várias dimensões. Então a gente vai falar sobre cada dimensão aqui, espero que dê tempo. Mas antes é preciso aprimorar esse conceito que nós falamos do amor, né? Porque eu disse aqui para vocês que dentro da virtude cristã, da visão cristã da virtude da ordem, a virtude da ordem é uma maneira de praticar melhor o amor, de aprimorar o amor. E a gente sabe que existem muitos conceitos para o amor, né? A primeira coisa que a gente tem que ter como base, que Deus é amor. Amor é uma pessoa e pronto. E todo aquele que ama conhece a Deus, né? Porque Deus é amor, já dizia São João. E é nisso que nós, como cristãos, acreditamos. Deus é amor. O amor é uma pessoa. E dentro desse contexto de amor, né, olhando para a parte humana, o amor é, primeiro, uma decisão. É um querer bem. É uma vontade aplicada, né? Eu tô olhando aqui porque eu fiz vários tópicos e eu não posso perder esses tópicos, né? Porque vira e mexe eu termino a live termina e eu não consigo terminar o conteúdo. Então hoje eu falei que eu vou ser fiel àquilo que eu programei. Então é o querer bem, né? É o se aplicar para fazer o outro feliz. É a decisão de que eu quero amar hoje. É daí que surgem outras decisões do tipo, eu vou perdoar. Eu vou servir, eu vou acolher, né? Então é uma decisão, é o primeiro contexto humano do amor, né? Do amor dentro do ser humano. É uma decisão, eu decido amar. E no segundo contexto, né? Esse amor é o dar-se, né? Não é apenas dar, é o dar-se, que quer dizer doar-se. Portanto, o segundo contexto da palavra amor implica serviço, implica dar-se ao outro, implica entregar-se ao outro, implica em colocar o outro em primeiro lugar, né? Antes de você. Implica em você ser do outro. Então preste atenção, dentro da gente sabe que Deus é amor
E dentro dessa virtude, né? E dentro do coração humano, esse contexto amor, ele está baseado no amar. E está baseado numa doação. Ou seja, coloca a serviço do outro. Quando a gente decide amar e quando a gente decide ser um serviço para o outro, e aqui eu não estou diminuindo a palavra de doação não, né? Eu estou colocando mesmo de dar-se ao outro. Nós estamos nos assemelhando a Cristo, que decidiu, por obediência ao Pai e por amor à humanidade, se dar numa cruz. É isso. Cheguei a engasgar, né? Então a gente tem que entrar, para a gente poder entender a virtude da ordem, a gente tem que entender esses dois conceitos. O que de fato é o amor, né? O amor é Deus, é uma pessoa. E é de Deus que todo amor é originado, né? E todo aquele que ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, né? Porque Deus é amor. Isso está lá na palavra de São João. E dentro do nosso contexto humano, esse amor para nós implica uma decisão. Eu decido amar. Por mais que eu ache impossível, mas se Deus é amor em Deus, eu decido amar. Por mais que aquilo seja muito difícil para mim, que eu queira que o Senhor afaste de mim aquele cálice, né? Mas por graça e por força do amor, que é o amor de Deus, eu decido amar. E por decidir amar, eu decido eu desejo me doar ao outro. Eu desejo servir o outro. É isso. Por que muitos casamentos hoje, né, não dá certo? Porque o contexto do amor não é vivido na sua verdade, né? Existem muitas, e não são poucas, muitas formações, né, palestras, que coloca sempre em primeiro lugar o amor próprio, quando na verdade o amor verdadeiro é aquele que é capaz de se doar. E não é se doar pouco, porque Jesus não doou-se pouco por nós, né? Ele se doou por inteiro. Não é se doar 10%, 20%. Aquela pessoa que eu não vou muito com a cara, então eu vou me doar ela 50%. Não é isso, né? O amor, ele está acima de ir ou de ter afinidade com outra pessoa. Por isso é uma decisão. E é por isso que a gente precisa contar com a graça de Deus. Mas existe a nossa parcela, né? É a graça que encontra o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa decisão. Dentro desse contexto, então, dentro dessa perspectiva, então, a gente consegue já fazer uma hierarquia das ordens, né? Nesse livro, que é excelente, ele coloca para nós algumas dimensões da ordem. Ele coloca para nós a dimensão da ordem nos valores, nos deveres, no tempo e no material, tá? Então esse padre, o padre Francisco Fausto, escritor desse livro, ele escreve bem explicado mesmo como nessas 4 dimensões do valor, do dever, do tempo e do material, nós conseguimos ajustar a nossa vida, colocando a nossa vida em ordem. E a primeira coisa que ele fala é sobre a ordem dos valores, que é a principal ordem. O que é valor, gente? Valor é tudo aquilo que é precioso para você. Valor é tudo aquilo que te custa. Valor vai ficar muito... né? É um bem precioso para você. Pode ser a sua família, pode ser uma pessoa, uma amizade, né? Aquilo é uma coisa de valor. E esse valor é algo que é caro para você. É algo que te importa, né? Que você se importa com aquilo. Então, dentro dessa ordem dos valores, é preciso a gente conceber e entender que existem 3 valores. E esses 3 valores, que são os principais valores, eles precisam estar na ordem certa. Porque senão você vai valorizar mais aquilo que não deve ser valorizado mais.
Então, o que é importante na tua vida? O que é hoje prioridade na tua vida? O que é prioridade na tua vida geralmente é aquilo que você dá muita importância. Então, são os seus valores. E dentro dessa ordem de valores, em primeiro lugar, precisa estar Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse precisa ser o seu primeiro, o seu primeiro valor. Precisa ser amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ser e estar sempre em primeiro lugar da tua vida. Vou voltar. Deus é amor. E se a gente ama, e se a gente é capaz de amar, foi porque Ele nos amou primeiro. Então, esse primato, esse primeiro lugar, né? Ele precisa ser de Deus. Precisa ser de Deus. Aquele que ama seu filho, seu pai, né? Mais do que a mim, não é digno de mim. A gente acha até que, nossa, que Deus é egoísta, né? Não. É porque é dele que vem a graça. E se a gente alterna as ordens dos valores, a gente não vai dar um resultado de santificação, porque é isso que a gente está buscando aqui. Uma vida virtuosa para uma vida de santidade, né? Não é para uma vida de exibicionismo, né? Ó, como a pessoa é boa, né? Não é isso. É para crescermos em santidade. Então, a ordem dos valores precisa ser Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, já nos ensina Jesus no seu mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, da sua ordem de valor precisa ser amar e agradar a Deus, doar-se a Deus, decidir-se todos os dias por Deus. E em segundo lugar, não está você. Em segundo lugar está o outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Aí já começa a dificultar, não é verdade? Porque o próximo, no seu ver, no meu ver, talvez não é tão bom assim. E não mereça estar no segundo lugar, mas é assim que o Senhor nos ensina. É essa a ordem. E em terceiro lugar, aí sim tá você. Aí sim eu estou nesse terceiro lugar. Estão os meus interesses, estão os meus sonhos, né? Estão os meus projetos. A visão que as pessoas pregam de que é preciso amar a si mesmo, que senão você não consegue amar o outro. Fé Maria, quanto tolice. Primeiro. É isso. Porque quando você ama a Deus, você é capaz de amar o outro. O que você sente, o que você faz, a sua decisão é a partir de uma decisão que você tomou por Deus. Mas se eu olho no espelho, se eu não me amar, né? Assim, se eu não me amar, quem é que vai amar? Oxe, que tolice. Que tolice, porque Deus já te amou desde muito tempo. É difícil, né? Mas são umas pegadinhas que o mundo vai nos cercando e a gente acaba caindo sim nisso. E aí volto na questão do casamento, porque eu tô falando de casamento, que é a minha realidade, né? Sou casada, tenho filho, tenho família. E como é difícil a gente abrir mão e deixar em terceiro lugar os nossos planos, para que primeiro sejam os planos de Deus e depois sejam os planos do teu próximo, que é o teu marido. Não é? Porque o certo é que seus planos sejam os mesmos. Mas como somos pessoas diferentes, pode ser que em determinado momento a tua vontade e o teu desejo não é o desejo dele. Será que você é capaz? Será que eu sou capaz de amá-lo, mesmo sabendo que aquilo que ele deseja, almeja, não é a mesma coisa que eu? Ou eu quero atropelar e colocar os meus projetos pessoais à frente desse meu próximo, que é meu esposo, um filho, não sei. Precisamos pensar nisso, né? Então essa é a primeira dimensão da ordem. Se a tua vida não tem Deus em primeiro lugar, é porque a sua vida não está em ordem. Eu sinto te dizer. Que tem Deus em primeiro lugar. Depois sim, o outro. Depois sim, você. Esse é o sentido da ordem, né? E se você não está nesse sentido, se você não está dentro dessa organização, se existe uma coisa que está ocupando o segundo lugar, o terceiro lugar, o primeiro lugar, que não nessa ordem, eu digo a você que é preciso repensar na tua vida.
e rever os seus valores. Segundo, a ordem dos deveres. A ordem dos deveres, o que é dever? É aquilo que me cabe. O que é dever? É aquilo que é minha responsabilidade. O que é dever? É aquilo que cabe para eu fazer, não é? O que é dever de casa? É aquilo que você vai fazer na sua casa. O que é seu dever como cidadão? É aquilo que você precisa cumprir como cidadão. Então, a ordem que precisa estar organizada é a ordem dos deveres. E a ordem dos deveres, ela está muito de acordo com a ordem dos valores. Por quê? Porque você realiza a tua responsabilidade de acordo com a ordem dos valores, Deus, o outro e eu. Quando você começa a inverter a ordem, bom, primeiro o meu dever é com a minha família, primeiro o dever, depois se sobrar tempo, eu cumpro com o meu dever com Deus, aí você já está totalmente desorganizada. E qual é a ordem dos deveres? Primeiro lugar, Deus, sempre Deus. É o seu dever para com Deus. Dever de orar, de manter uma vida de oração, de manter uma vida de intimidade. O seu dever com Deus de adorá-lo, de meditar a sua palavra, né? De buscar a Santa Missa. É o seu de participar da Santa Missa, de buscar a confissão. É o seu dever com Deus. Ele precisa estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, lembra-se dos valores? É o outro. Então, em segundo lugar está o seu dever, o meu dever com a minha família. O seu dever com a sua família. Porque o próximo que Jesus fala para você é o próximo mais próximo naquele momento. E talvez o próximo mais próximo meu e seu é a sua família, o que na maioria das vezes é assim. Então, o segundo dever é o seu dever com seus familiares. De estar em comunhão com eles, né? De dentro do possível participar, fazer visita, ligar, cumprimentar no aniversário. O seu dever como família. Em terceiro lugar está o seu dever profissional, né? E dentro desse dever profissional, aí sim entra você, o eu, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos. É nesse momento que entra você, né? Então, se eu quero fazer um mestrado, se eu quero fazer uma pós, se eu quero fazer, sei lá, um curso, primeiro você tem que consultar quem? A Deus. Se você é casado, em segundo lugar, seu esposo, né? Que é a sua família. Porque o seu dever profissional não deve ocupar o espaço do seu dever familiar. Por isso, cuidar daquelas pessoas que são excessivos no trabalho, são impecáveis no trabalho, né? Passa boa parte do tempo no trabalho. Se dedica porque quer ser um excelente profissional. Não tem problema nenhum em você ser um excelente profissional. O problema é quando você coloca esse excesso de profissionalismo no lugar da sua família. E aí você trabalha 12, 13, 14, 15 horas por dia, 16, 17, não sei quantas, né? E aí você evita, na verdade, você prejudica o seu convívio familiar. Aí você já não vê mais seu filho, não vê a sua esposa, não vê mais a sua mãe, não tem tempo final de semana porque está envolvida com curso, está envolvida com estudo. Então você desordenou. Aí não tem tempo mais de rezar, né? Porque na verdade você trabalha mais para poder ganhar o seu dinheiro para o seu sustento, bota a culpa até na família, porque a família é grande, a despesa é grande, né? Então eu tenho que trabalhar muito. E aí você deixa de usufruir da presença da tua presença e consequentemente você afeta com Deus, porque aí não existe uma ordem mais para rezar. Eu rezo quando sobra tempo. Como eu tô muito cansada, eu começo a rezar o texto e começo a dormir, né? Eu preciso então acordar mais cedo para poder rezar, mas eu tô tão cansado com o excesso de trabalho que eu não consigo. E quando eu acordo cedo, eu preciso estudar para a prova que eu preciso fazer, ao invés de eu priorizar a Deus. Então a gente tem que ter um cuidado, né? A ordem também está ligada a equilíbrio, a organização. Em quarto lugar está o seu dever social. O seu dever social é aquele dever não só de pagar impostos, mas o seu dever como cidadão, de cuidar do patrimônio do seu município, do seu estado, né? De cumprir com seus
com os impostos, mas também com caridade, né? Que envolve também a sociedade. Então, dentro desse contexto de deveres, a gente tem que manter essa ordem. O meu primeiro dever é com Deus. A minha primeira resposta, o meu primeiro compromisso, o meu primeiro dever, aquilo que me cabe é com Deus. Em segundo, com os meus familiares. Em terceiro, com a minha vida profissional. Em quarto, os meus deveres sociais, tá? Uma outra ordem, meu pai, o tempo voa aqui, né? Uma outra ordem também, que a gente, na verdade, uma outra vertente, uma outra dimensão, digamos assim, que a gente precisa organizar e ordenar, é no sentido do tempo. E aqui eu não tô falando do tempo kairos, né? Naquele tempo que a gente não conta. Eu tô falando do tempo cronológico mesmo, do relógio, tá? Porque as pessoas falam assim, eu rezo a qualquer momento, né? Mas ninguém vai trabalhar a qualquer momento, não é? Ninguém faz uma visita a um familiar a qualquer momento, né? Eu não tô querendo dizer aqui que você não pode orar o tempo todo, não é isso. Mas eu tô querendo dizer aqui que precisa ser estabelecido, sim, um tempo cronológico para a sua vida espiritual. Já que o seu dever e seu valor primeiro é Deus, então você precisa, no tempo cronológico, marcar isso, né? Se você tem um horário para entrar no trabalho e um horário para entrar para sair, por que você não pode ter um horário para poder você sentar, meditar a palavra de Deus? Sentar e rezar o seu terço, né? Monique, mas eu posso fazer tudo isso lavando a louça, limpando a casa? É óbvio! Aqui eu faço isso. Eu limpo o banheiro rezando, eu lavo a louça louvando, mas perceba, eu tenho e preciso cultivar e a gente, nesse sentido de tempo, a gente peca, cristãos, né? Muitos, nós pecamos muito com relação a isso. Porque Deus não merece as sobras do nosso tempo. Não é que Ele não entenda quando a gente dá a Ele o final do nosso dia, os minutinhos ali com sono. Ele recebe aquilo com amor, porque Ele é Deus e Ele nos ama sempre, tá? Mas eu tô querendo dizer que nós, como cristãos, e aqui nós estamos falando de virtude, ou seja, de dar um passo a mais, né, de avançar um pouco mais, a gente precisa crescer também nesse sentido. Poxa, se Deus é o meu principal valor e dentro da minha escala de deveres Ele está em primeiro lugar, eu preciso dar a primazia, os primeiros momentos do meu dia, talvez, mas eu preciso dar a Ele um tempo que é devido para que eu possa falar com Ele, para aquele momento tudo parar e eu ficar ali com Ele. O problema é que uma louça suja na pia nos incomoda mais e aí a gente acaba deixando de rezar para lavar a louça. O problema é que o Instagram nos chama mais atenção do que eu parar aquele momento e rezar, não é? O problema é que a minha vizinha está escutando um som muito alto, eu não consigo me concentrar, então eu vou limpar a casa e depois eu vejo isso. Então a nossa ordem de valores e a nossa ordem de deveres, consequentemente, quando a gente coloca a ordem do tempo, ela vai ser mexida. Quando você desordena o seu tempo cronológico, consequentemente você vai desordenar o seu dever. E consequentemente você vai desordenar o seu valor. E Deus, que deveria ocupar o primeiro lugar da tua vida, vai ser colocado em último lugar. Ai, Monique, é muito difícil. É difícil mesmo, minha gente. É difícil pra mim, é difícil pra você, é difícil pra todo mundo. Exige de nós o que eu costumo dizer sempre aqui, uma ascese, um esforço. Esforço é fazer além da nossa força, não é? Então para e pensa. Você tem aí o seu horário de oração? Você tem um horário quando você vai fazer a unha lá na manicure, né? Não tem? Você tem um horário lá no seu cabeleireiro. Você tem um horário lá, sei lá, na sua terapia, no seu psicólogo, né? Você tem um horário de entrar e de sair do seu trabalho. Você tem um horário de dar comida ao seu filho. Você não tem um horário para falar com Deus? Será que dentro do seu dia de 24 horas você não pode colocar ali que aquele horário é específico para Deus? Monique, mas se um dia falhar... Gente, se um dia falhar... Tudo bem, a gente vai falar sobre isso, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? Falhou um dia, tudo bem, existe um outro dia para recomeçar.
Falhou outro dia, louvado seja Deus, porque em nome de Jesus ele vai me conceder a graça de amanhã recomeçar. O importante é não desistir, né? Então esse tempo cronológico, ele vai, se ele tiver desordenado, vai desordenar também o seu tempo, o seu dever e consequentemente o seu valor. Por isso, tudo que você faz para poder facilitar a sua busca pela virtude da ordem, o ideal é que tenha um planejamento, né? Não é pagar, mas uma hora ela vai sofrer, né, as consequências por aquele ato de viver assim. E é importante dizer o seguinte, que quando a gente coloca a nossa vida em ordem, a gente começa a ajustar a nossa vida na disciplina e na constância que eu falei na live passada, né? Porque quando você sabe e você ordena os seus hábitos para aquilo, você vai mantendo uma constância, né? Bom, a qualidade, então, ó, a qualidade do nosso dever está totalmente ligado, diz aqui o livro, né, com o nosso tempo cronológico. E é importante dizer o seguinte, gente, que aquilo que a gente quer de verdade, a gente corre atrás, né? Se a gente quer de verdade buscar uma intimidade com Deus, se a gente quer de verdade crescer na santidade, a gente vai priorizar isso. Se na verdade você quer só um pouquinho, como aquele jovem rico, né? É porque não é a tua prioridade entrar nos trilhos dessa santidade que Jesus vem nos chamar nessa noite. Bom, terminando aqui, já estou terminando. Existem 2 tipos de ordem dentro dessa divisão do tempo. Aí eu vou falar aqui rapidinho, vou até ler, tá? Existe uma ordem defensiva e uma ordem oblativa dentro da questão do tempo, da cronologia, tá? A ordem defensiva que eu falei que eu ia falar e tô falando agora, né? É quando você utiliza o teu tempo, organiza o teu tempo e tudo aquilo que acontece e que foge da rotina, todo aquele imprevisto que acontece, te tira do prumo, te tira da graça, você sai da santidade. Você planejou tudo certinho, de repente chegou um parente na tua casa, desordenou a tua rotina, aí você fica de cara feia, você fica mal-humorada, começa a culpar as pessoas porque as coisas não estão da forma correta. Isso é uma ordem defensiva, isso não é virtude, tá bom? Isso não é virtude. A virtude da ordem, ela deixa o espírito, como Fátima, minha irmã, fala, né? Ela acolhe os inesperados do espírito, tá? A virtude da ordem é capaz de acolher com mansidão os inesperados do espírito sem perder o equilíbrio, sabendo que não tem problema. Amanhã a gente entra de novo, né? É assim. E Deus também entende dessa forma. A ordem no tempo cronológico que nós precisamos ter é uma ordem que nós chamamos de oblativa. O que é isso? O que é oblação? Oblação é oferecimento, é ser voluntário, é se oferecer ao outro. E a ordem oblativa, nós nos organizamos o nosso tempo de forma que, se por algum motivo alguém ou houver alguma interferência, eu não me abalo. Eu vou acolhendo essa interferência e vou tentando me ajustar àquilo, né? Eu não saio, eu não perco a minha temperança, eu não perco o meu equilíbrio, o meu humor por aquilo que não foi traçado, né? Ou seguido da forma direitinha como eu planejei. Cuidado com isso, tá? Porque pessoas que apresentam essa ordem defensiva, que se acham muito certinhas, né? Que não pode uma vírgula mudar, que um dia não pode ser diferente, essas pessoas tendem a ser egoístas. Na verdade, ela está satisfazendo os próprios caprichos. Quando eu não aceito esses inesperados que a vida acontece, né? E aquilo muda tudo, na verdade, eu estou sendo egoísta. Por quê? Porque eu acho que o meu jeitinho, o meu planejamento tem sempre que priorizar. E às vezes isso não acontece. Por último, é a ordem material. Essa ordem material vale para aquelas pessoas que são bagunceiras, né? Porque é necessário, gente, quando a gente cresce na virtude da ordem, a gente começa também a externizar isso,
né? A pessoa, quando coloca Deus em primeiro lugar, quando coloca os seus deveres ordenados, quando consegue cronometrar o tempo, ela também consegue colocar a sua vida no sentido material, a sua casa em ordem. Quando uma casa ela é muito bagunçada, significa que a vida daquela pessoa também é muito bagunçada. A casa bagunçada, e eu não estou falando de brinquedo espalhado na casa para quem tem criança, né, como eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma desordem mesmo, física, né? A louça cheia sempre, o tempo inteiro, né? Por quê? Porque essa desordem para as coisas físicas, nós vamos terminar com preguiça para as coisas espirituais. É aquele sempre, amanhã eu faço, cuidado. Se você pode fazer hoje, você faça hoje, né? Nem como diz aí algumas pessoas aí que eu sigo, né? Nem que você termine o dia como um limão espremido, mas pelo menos você fez uma limonada, né? Terminou um dia bem cansativo, né? Mas você conseguiu fazer. Então, assim, princípio de tudo, um exemplo claro, você acorda de manhã, você arruma sua cama? Ou você vai arrumar sua cama meio-dia, 3 horas? Ou, na verdade, você fala, deixa assim, porque daqui a pouco eu vou deitar e vou dormir de novo? Cuidado, né? Quando a gente tem, assim, uma desordem material, isso pode, sim, afetar todas as suas ordens. Mas quando a gente busca a ordem do valor, a ordem do dever, a ordem do tempo, a gente facilita a nossa ordem material. E quando a gente facilita a nossa ordem material, a gente contribui para tudo. Por exemplo, você está tudo cronometrado, precisa sair para ir no banco, por exemplo. Você não acha aquele bendito do documento, porque você não sabe onde você colocou. Se existisse um lugar só para aquilo, você não perderia tanto tempo. E aí você não perde o tempo indo no banco, por exemplo, não vai atrasar aquilo que você planejou, não vai tirar você do equilíbrio, do eixo, não vai deixar você com raiva, né? As coisas vão começando a se encaixar. Então a gente busca uma ordem interior para que o reflexo dessa ordem interior se externize e o ambiente que você viva também seja um ambiente de ordem. E aqui vai para quem tem filhos agora, né? Quando os pais eles vivem essa ordem, os filhos vendo isso, eles já vão crescendo, se habituando a isso, né? Espalhou, acabou, vamos guardar, não é? Então nós somos os espelhos, né? Quando a gente começa a desenvolver isso, esses hábitos em casa, eles acabam acostumando assim também. E nós aprendemos no início que virtudes também são passadas, são transmitidas pela família. É importante a gente estimular isso também. Para acabar, eu quero só fazer aqui com vocês um questionário, né? Pra gente refletir aqui. Oh, meu Deus. Vamos ver se vai dar tempo. Deixa eu ver aqui que eu me guiei por esse daqui, porque eu fiquei com medo desse relógio parar. Dá tempo. Um questionário sobre a ordem, né? Vamos refletir hoje à noite, antes de dormir, se você tem buscado ou não a virtude da ordem, o que você pode melhorar, tá bom? Então, esses questionários que às vezes eu trago aqui é para isso, é pra gente refletir, analisar a nossa vida. Primeiro, você compreende que ter a vida em ordem não consiste só em levar uma vida honesta e regrada, mas em ter uma vida que se ajuste a tudo na vontade de Deus? Isso é importante, tá? Toda vida em ordem, ela precisa estar em ordem segundo a vontade de Deus. É importante isso, porque Deus está sempre em primeiro lugar. Segundo, você tem claro, eu tenho claro na cabeça, né, e no coração, que a ordem de prioridades, qual é a ordem de prioridade dos valores? Deus, o outro e eu. Tem que existir na minha vida? Que em primeiro lugar eu preciso amar a Deus, em segundo lugar eu preciso amar o outro, amar, ter caridade e justiça, em terceiro lugar sou eu, os meus objetivos, as minhas finalidades, os meus anseios. Outro, será eu tenho dado valor e dedicado o tempo necessário a todos e cada um dos meus deveres? Ou eu fico satisfeito por cumprir apenas alguns, por exemplo, o dever no trabalho, mas se eu não rezo, foi porque houve um descuido? Eu perco tempo por desordem, por falta de reflexão, deixando de lado alguns deveres importantes como a oração,
como o cuidado da casa e dos filhos, enquanto me envolvo com coisas secundárias, como internet, Instagram, Facebook e essas coisas? Porque não adianta dizer, gente, toma nosso tempo mesmo. Não tô querendo dizer que todo mundo tem que abominar isso, não. Tô querendo dizer que a gente precisa procurar a ordem dessas coisas, né? Por último, sinto a necessidade de parar todos os dias um minutinho ou alguns minutinhos para me recolher na presença de Deus e meditar e assim ordenar as minhas ideias, preparar os meus planos e organizar as minhas tarefas. Eu faço o que devo hoje e agora, sem medo de enfrentar as tarefas que são desagradáveis, ou eu fico deixando sempre para depois, usando a desculpa de que esse não é o meu melhor momento. Vamos pensar nisso então, né, gente? Vamos refletir aí. Lembrando que a virtude da ordem é uma virtude que precisa ser buscada, né? Não é como que possamos pedir a Deus essa graça, né? Que Ele nos dê esse esforço, esse ânimo para a gente poder percorrer, né? Para a gente poder buscar cada vez mais uma vida organizada, para que a gente possa ser cada vez mais uma pessoa virtuosa, tendo a ordem, né? Como uma virtude que vai nortear aí a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sim, amém. Equipe servos do Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão Malaquias entrou aqui, ele não falou nada, mas isso sinaliza que está na hora de eu acabar, porque agora tem um momento musical. Então acompanhem todos os nossos as nossas programações aqui. Hoje nós temos momento musical, amanhã nós não temos reunião de aliança pelo Instagram, né? Não temos, mas nós temos na sexta-feira, no primeiro horário, 8 horas da manhã, as laudes, 8 horas da noite, nós temos a palavra de Deus, né, ministrada pelo nosso irmão Leandro, que está falando sobre o Seminário de Dons, e depois nós temos um momento musical, ok? Amados, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, um abraço aí ao Cileia, Malaquias, já tô acabando, todos os irmãos que entraram depois e que eu acabei não falando para poder não me embolar aqui, tá? Deus abençoe você, que possamos continuar buscando essa vida virtuosa, buscando a santidade, a perfeição, porque é esse o querer de Deus para nós. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, uma boa noite.